dia a dia do cirurgião vascular. Lá na Escola Paulista de Medicina, em 18 leitos, 80% interna com isquemia crítica que vem pelo pronto-socorro, todo dia, né? Então é um tema que nós vamos estar sempre atualizado e vamos aprender muito nessa sessão. Eu gostaria de chamar para compor a mesa os dois moderadores, o doutor Antônio Vieira de Mello, doutor Vasco Lauria, por favor, e os participantes para sentar aqui à mesa também, doutor Júlio César Peclá de Oliveira, doutor Carlos Eduardo Virgini, doutor Túlio Navarro, doutor Roberto Beck, Felipe Muralha e o nosso amigo doutor Juan Carlos Parodi, por favor. Agora eu passo para vocês, vocês continuam. A sessão será conduzida pelos dois moderadores, o doutor Vasco Lauria e o doutor Antônio Vieira de Mello, e vão prosseguir, então, com essa sessão. Por favor. Vou apertar o botão. Tema. Realmente, se quem trabalha em serviço público, quem trabalha em nosso dia a dia mesmo de consultório, a isquemia crítica é uma patologia que preocupa muita gente, pela gravidade da patologia e pela dificuldade do seu tratamento, porque as técnicas todas empregadas têm uma vida média que às vezes não dá para fechar a ferida do paciente. Então, eu acho que nós vamos ser brindados aqui hoje com todos os expositores têm uma experiência muito grande e nós vamos, então, aprender muito hoje nessa sessão. Muito obrigado. Então, antes de mais nada, antes de passar, vamos chamar o doutor Júlio Peclá, que vai falar sobre revascularização distal por técnica endovascular. Quero chamar a atenção aqui da honra, da presença do eminente professor Juan Carlos Parodi, que está nos honrando aqui com a sua presença. Realmente é um homem faz parte da nossa história da cirurgia vascular. E para nós é uma honra muito grande contar com a presença dele. Agradecemos muito por isso também, ao doutor Parodi. Apertar o botão. Alô, bom dia. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. O nosso tema é revascularização distal por técnica endovascular. Eu queria passar o slide. Próximo, vamos lá. Próximo slide, por favor. Em relação à revascularização distal, nós temos como opções a cirurgia aberta, angioplastia convencional e angioplastia com droga. Próximo. Próximo. No território infrapatelar, a angioplastia é a primeira escolha, independente da extensão da lesão. A cirurgia aberta fica como segunda opção, na nossa opinião. Próximo. Em relação à técnica endovascular, o objetivo da operação é a salvação do membro. É factível em quase todos os casos. Mais de um vaso pode ser recuperado. As complicações com as decisões cirúrgicas são infrequentes, requer o menor tempo operatório, podem ser feitas sob anestesia local e oferecem um custo menor. Próximo. Aqui um caso nosso de recanalização poplita e tibial anterior, próximo. Um caso de revascularização trivascular abaixo do joelho, usando a técnica do Kissen balloon, próximo. Um outro caso de recanalização do tronco tibiofibular e artéria fibular, próximo. Caso de lesão suboclusiva do tronco tibiofibular, artéria única de perna, para salvamento de membro, próximo. Mais um outro caso semelhante, próximo. Aqui uma recanalização extensa, poplíteo distal, também utilizando a técnica do Kissen, conseguimos recanalizar uma artéria fibular até o pé. Próximo caso. Próximo slide. Próximo slide. Em relação às intervenções nas artérias infrapatelares, a grande indicação é para salvamento de membros, né? São pacientes com isquemia crítica, todos eles. Com o objetivo número 1, obter preferencialmente fluxo pulsátil no pé, exatamente para salvar o membro. E entendemos hoje que a perviedade não é menos importante, como se pensava alguns anos atrás. Cada vez mais procuramos buscar a perviedade a longo prazo. Próximo. Aqui um quadro comparativo, demonstrativo em relação à restenose e artérias infrapatelares com a utilização de balões convencionais.
Rende aos 6 meses apresentou 52% de restenose, Solder aos 10 meses 54% e Schmidt aos 3 meses 69% de restenose, o que realmente fez pararmos para pensar em relação à perviedade ao prazo um pouco maior. Próximo slide. O grande trabalho que mudou a nossa maneira de pensar em relação à distal foi o trabalho de Leipzig, um estudo prospectivo, 104 pacientes, 109 membros, de janeiro de 2009 a fevereiro de 2010, 82,6% desses pacientes apresentavam isquemia crítica. O balão utilizado foi o Impact Amphibian Deep da Medtronic e Vatec. Ele, como resultado, obteve uma diminuição significativa da restenose, em torno de 60%, e quando havia restenose, essa restenose, de uma maneira geral, era mais segmentar. Próximo slide. Comparando o balão convencional com o balão farmacológico nesse trabalho, o comprimento das lesões era basicamente o mesmo. A restenose maior que 50% aos 3 meses, 69%, com o balão farmacológico eles obtiveram o resultado de 27%. Em relação à extensão e percentual de restenose, também obtiveram resultados bem significativos. Próximo. Aqui um caso do Schmidt, uma geografia mostrando uma oclusão extensa da tibial anterior. No slide B, na figura B, a recanalização da tibial anterior utilizando o balão farmacológico e uma reestenose com controle de 3 meses, bem segmentar, como os senhores podem ver na figura C. Próximo. O paclitaxel é retirado da casca de uma árvore do Pacífico, fabricado sinteticamente como medicamento quimioterápico, o Taxol. Ele é altamente lipofílico, de rápida absorção através da membrana celular e age como inibidor da proliferação das células do músculo liso. A dose de aplicação é 300 vezes menor que a quimioterapia sistêmica, né? O paclitaxel é a droga utilizada no balão Impact Amphibian Deep. Próximo. Ele tem como revestimento um conceito novo, que é o FreePac, que tem propriedades hidrofílicas, equilibrando a propriedade hidrofílica e lipofílica, facilitando a eluição do paclitaxel na parede do vaso. Próximo. O tempo de ação, de eluição da droga é de 30 a 60 segundos, ele é bem previsível, independe do tempo que o balão fica insuflado. Próximo. Próximo. Olha o tempo, por favor. Próximo slide. Queria que descontasse esse tempo, por gentileza, no final. Uma demonstração da ação do balão farmacológico. Próximo, pode clicar. A superfície do balão entrando em contato com a íntima do vaso. Próximo, pode clicar. Ele libera as partículas de paclitaxel, que são incorporadas como reservatório de liberação sustentada. Próximo. Essas partículas dissolvem, são absorvidas pelo tecido. Próximo slide. E existe uma perda estimada já da droga, essa perda é sistêmica, né? Próximo slide. Em relação à preparação e dilatação, como pré-dilatação, sempre que possível se usa um balão convencional de 0,5 milímetro menor que o balão farmacológico. O balão farmacológico é o balão que se usa normalmente, estimando, obviamente, o diâmetro do vaso, usa-se na sequência. Não se deve tocar na superfície do balão para que não haja perda do medicamento. E como recomendação também, nos casos de restenose intraestente, utilizar um overlapzinho de 2 a 5 milímetros nos extremos do estente, para diminuir a incidência de restenose. Próximo. Esse é um outro trabalho, o debate BTK, resultados preliminares que a gente vai apresentar aqui. É um trabalho que compara balão convencional com balão farmacológico em pacientes diabéticos com isquemia crítica de membros inferiores, para tratamento infrapatelar apenas. Endpoint primário restenose, taxa de restenose aos 12 meses, e o secundário, reoclusão. Próximo slide. Quanto à demografia, tanto o grupo do balão farmacológico quanto o convencional são muito parecidos em relação à idade e fatores de risco, como os senhores podem ver. Próximo. Os resultados preliminares mostraram que, aos 12 meses, a incidência de restenose com o balão farmacológico foi de 29%, comparando com o não farmacológico, que foi de 72%. Em relação à reoclusão, 14% com balões farmacológicos, comparando com 50% do balão convencional. Então, como resultado preliminar desse estudo, eles mostram uma vantagem do uso do balão farmacológico no território infrapatelar nos pacientes diabéticos. Próximo. Então,
As indicações dos balões com drogas: lesões longas, artérias muito finas, segmentos distais, as reestenoses, que na nossa opinião seria talvez a principal indicação, e necroses muito extensas. Próximo. Um outro dispositivo utilizado com muito menos frequência, mas naqueles casos em que não conseguimos recanalizações tibiais que disponibilizamos normalmente com nossos catéteres e fios guias, é o front runner da Cordis. Próximo. Aqui um exemplo de uma recanalização de fibular com sucesso utilizando o front runner. Próximo. Terapia antiplaquetária é usual, nós usamos dupla antiagregação, mantemos sempre que possível o clopidogrel por pelo menos 4 semanas. Próximo. Em relação a perspectivas futuras, entendemos que as revascularizações distais têm hoje um sucesso muito alto, em torno de 95% dos casos. A durabilidade na intervenção endovascular ainda é o maior desafio, na nossa opinião, porém as técnicas utilizando a eluição de drogas têm grande potencial para superar esses desafios. Próximo slide. Gostaria de agradecer a todos e desejar um excelente congresso. Muito obrigado.